Jesus realmente desceu ao inferno entre sua morte e ressurreição? Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Efésios capítulo 4, versos 8 a 10. Para onde Jesus foi após morrer? Ele desceu ao inferno? Veja o que a Bíblia diz. Mas antes de respondermos essas perguntas, precisamos ponderar sobre algo. Afinal, por que Jesus precisou morrer para nos salvar do inferno? A fé cristã deixa bem claro que somos mais do que apenas criaturas físicas. Somos uma amálgama do espiritual e do físico. A morte física e a espiritual começaram com a queda, e desde então, cada criança nascida nasceu no mundo em que imediatamente inicia uma marcha em direção à morte física. Mas não só isso, nasce espiritualmente morta. Esta separação de Deus é o tema central da redenção proporcionada pelo sacrifício de Jesus. Nela, ele venceu a morte e também providenciou o caminho para estarmos espiritualmente vivos novamente. Ele rasgou o véu da separação para que pudéssemos acessar Deus Pai e receber vida. Não há outro tópico que assombra mais a psique humana do que o da morte. E acompanhando isso, está a questão do que acontece depois que morremos. Como cristãos, encontramos as raízes da nossa crença na vida após a morte, no conceito hebraico de Sheol. No Antigo Testamento, todas as almas iam para o Sheol após a morte. E ele ocupa dois lugares distintos dentro de suas fronteiras. Um é um lugar de tormento e o outro é um lugar de descanso. No primeiro, os malfeitores são atormentados pelo fogo, enquanto no segundo, os recompensados são levados para o seio de Abraão, também chamado de paraíso. Foi para o seio ou para o paraíso de Abraão, para onde os santos do Antigo Testamento foram enviados. Lembre-se de que eles viviam sob o sistema sacrificial levítico, e o sangue animal fornecia uma cobertura para o pecado da pessoa. O Sheol era uma espécie de lugar de retenção, até que a expiação perfeita veio na forma de Jesus Cristo. Veja Gálatas capítulo 3, verso 16, Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5, Gênesis capítulo 22, versos 17 e 18. À medida que o Novo Testamento se desenrola, observam-se as semelhanças entre o Hades grego e o Sheol hebraico. Na história de Jesus sobre o homem rico e Lázaro, em Lucas capítulo 16, versos 19 a 31, descobrimos que no Hades, como no Sheol, existe um lugar de tormento, bem como um paraíso. O paraíso grego, Elysium, é trocado pelos autores bíblicos pelo seio de Abraão. Outras semelhanças notáveis, Sheol e Hades, estão ambos localizados sob a terra. Números capítulo 16, versos 30 a 33. Filipenses capítulo 2, verso 10. A palavra hebraica Sheol é geralmente traduzida para a palavra inferno, que é infeliz e enganosa. Além disso, no Novo Testamento descobrimos que a palavra grega Hades é frequentemente traduzida também pela palavra inferno, mas nenhum destes lugares é inferno. E é aqui que começa o problema. Ao olharmos para Apocalipse capítulo 20, verso 14, encontramos uma descrição dos eventos após o julgamento do trono branco. A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é outro descritor do inferno. Se Sheol e Hades fossem o local do inferno, então este versículo não faria sentido. Contudo, há outra palavra usada pelos escritores do Novo Testamento, que é traduzida como inferno, que ajudará a esclarecer esta questão. A palavra grega Gehenna descreve um lugar de punição eterna e se ajusta ao nosso conceito de inferno, assim como a descrição fornecida por Jesus. Mateus capítulo 8, verso 12, Mateus capítulo 25, verso 4, Marcos capítulo 9, verso 43. Como descobriremos, o inferno não era o destino de Jesus, conforme declarado por muitos estudiosos, mas na verdade, o Hades. O que a Bíblia diz sobre a descida de Jesus ao Hades? Existem várias referências bíblicas à descida de Jesus, e o próprio Jesus profetizou sobre isso em Mateus capítulo 12, verso 40.
Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Existem duas visões principais sobre este tópico. Uma é que Jesus desceu ao Hades conforme, enquanto a outra nega que o evento ocorreu. E há nuances variadas de cada uma dessas opiniões. Para efeitos deste vídeo, assumiremos a posição anterior e mais bem acentuada. Devemos ter em mente desde o início que os primeiros pais da igreja, Tertuliano, Hipólito, Orígenes, Clemente de Alexandria e Tomás de Aquino, todos concordaram que Jesus foi para o Hades, conforme declarado no Credo. Além disso, os dois grandes reformadores, João Calvino e Martinho Lutero, partilhavam a opinião dos pais da igreja sobre este assunto. Lutero via a descida como uma parte do sofrimento de Cristo pelos pecados da humanidade, enquanto Calvino via como uma demonstração de Cristo, suportando a agonia da separação de Deus. Orígenes, um dos teólogos mais influentes dos primeiros séculos, ofereceu a interpretação mais alegórica da descida de Jesus ao inferno. Ele via a descida como a expressão da abrangência da obra redentora de Cristo, alcançando todas as partes da criação, incluindo os mortos. Orígenes também acreditava que Jesus pregou aos espíritos em prisão, oferecendo-lhes a salvação. Hipólito, um importante teólogo e exegeta, também mencionou a descida de Jesus ao inferno. Ele interpretou este evento como a libertação dos justos do Antigo Testamento, que aguardavam a vinda do Messias. Para Hipólito, a descida de Cristo ao inferno era uma demonstração do triunfo de Deus sobre a morte e o pecado. Em Efésios capítulo 4, versos 8 a 10, aqui, Paulo está descrevendo dons espirituais para a igreja em Éfeso e comenta o Salmo 68, verso 18. Ele infere do Salmo que antes da ascensão de Jesus, ele havia descido às partes mais baixas da terra. O que seria uma referência ao Hades? A resposta à pergunta por que ele desceu ao Hades foi inicialmente evasiva, mas lentamente começou a entrar em foco. Jesus estava em missão, e sua missão no Hades era basicamente tripla: pagamento, proclamação e emancipação. Quais foram os 3 estágios específicos da missão de Jesus no inferno? A primeira etapa de sua missão foi o pagamento. Ele desceu para fornecer reparações completas pela pena do nosso pecado. Gálatas capítulo 1, verso 4. As Escrituras deixam claro que a penalidade pelo pecado é a morte. Jesus levou nossos pecados na cruz e morreu por nossos pecados. Romanos capítulo 6, verso 23. Tenha em mente que há uma grande diferença entre cometer o pecado e suportar o pecado. Mas mesmo na prática, deve haver uma prestação de contas. João Calvino escreveu: se Cristo morresse apenas corporalmente, teria sido ineficaz. Não. Ao mesmo tempo, era conveniente que ele sofresse a severidade da vingança de Deus, para apaziguar sua ira e satisfazer seu julgamento. Por esta razão, ele também deve lutar corpo a corpo com os exércitos do inferno e o pavor da morte eterna. A segunda parte de sua missão é encontrada nos versículos mais citados, que fazem referência à descida de Jesus. 1 Pedro capítulo 3, versos 18 a 20. Se você estudar esta passagem, o que descobrirá é um resumo da obra de Cristo na terra. Ele sofreu pelos nossos pecados, foi morto e foi vivificado pelo Espírito. No versículo 19 encontramos: ele, Jesus, foi e pregou aos espíritos em prisão, dentro da visão de que Jesus desceu ao Hades. Há variações sobre o que ele pregou e para quem ele estava pregando. Um estudo de palavras revela que a palavra pregou, utilizada aqui, não é a palavra típica que encontramos nos escritos do Novo Testamento, significando compartilhar as boas novas ou evangelho. Essa palavra grega é evangelho. Em vez disso, o que encontramos nesta passagem é a palavra grega kerusso, que seria melhor traduzida no contexto usado aqui, para proclamar. Agora, entenda que kerusso poderia ser usado para descrever alguém que prega o evangelho, mas seu uso predominante parece ser o de anunciar ou proclamar. Então, se deduzirmos que ele não estava pregando o evangelho, o que ele estava anunciando ou proclamando,
E novamente, para quem? Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15, afirma que Jesus se tornou carne e sangue, para libertar aqueles que estavam em cativeiro. 1 Pedro capítulo 4, verso 6 nos diz: por esta razão, o Evangelho foi pregado também aos que estão mortos, para que sejam julgados segundo os homens na carne, mas vivam segundo Deus no Espírito. Esta pregação que Jesus realizou no Hades foi a proclamação a Satanás de que o seu direito de reinar tinha sido anulado para aqueles redimidos por ele. Jesus estava falando ao diabo e seus demônios sobre sua obra na cruz. Veja Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15. A terceira parte de sua missão foi libertar os santos do Antigo Testamento do seio ou paraíso de Abraão. Um argumento contra a descida de Jesus é a história do ladrão penitente, encontrada no Evangelho de Lucas. No entanto, quando você lê Lucas, capítulo 23, versículo 43, com atenção, a passagem não diz que o ladrão estaria com Deus no céu, mas Jesus disse a ele: você estará comigo no paraíso. Como já dizemos anteriormente, o paraíso também é conhecido como o seio de Abraão. Lembre-se, a nova aliança não começa até a ascensão de Jesus. Assim, o ladrão penitente está sob a antiga aliança. 40 dias após a sua ressurreição, Jesus ascendeu ao céu, levando consigo os santos do Antigo Testamento, que habitavam no seio de Abraão. Efésios capítulo 4, verso 8. E desde a sua ascensão, o seio de Abraão permaneceu vazio. Todos os crentes agora vão direto para o céu, após a morte. João capítulo 14, verso 6. Enquanto aqueles que rejeitam a Cristo vão para o Hades, os ímpios são os únicos ocupantes desse lugar, e ainda é uma habitação temporária. Todas essas almas serão ressuscitadas e julgadas no julgamento do trono branco, e depois serão condenadas ao lago de fogo, que é o inferno, junto com a morte e o Hades. Ver Apocalipse capítulo 20, verso 15. Entenda que todos os pecados devem ser levados em conta, e Jesus pagou o preço por cada um de nós. Tudo o que devemos fazer é receber seu presente. Ao receber, podemos então entrar no céu. Rejeitá-lo é declarar que você quer pagar pelo seu próprio pecado, e é exatamente isso que acontecerá. Cada um de nós deve tomar a decisão de olhar para Deus e declarar: faça-se a tua vontade. Ou Deus olhará para aqueles que rejeitam a Cristo e declarará: faça-te a tua vontade. Conclusão: tal como os primeiros pais da igreja, nós também podemos descansar no conhecimento de que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele desceu ao Hades, pagou o preço por nós, proclamou sua vitória sobre o inimigo e libertou os santos do Antigo Testamento. Além do mais, ele pegou as chaves do Hades e da morte. Ele derrotou tudo que nos manteria presos ao inimigo. Nosso destino é certo quando o escolhemos. O céu nos espera. Eu sou aquele que vive e estava morto, e eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E eu tenho as chaves do Hades e da morte. Apocalipse capítulo 1, verso 18.